E aí, vamos fazer nosso ano bíblico, capítulo 12, 13 e 14 do livro do Apocalipse. Mas claro que é inimaginável resumir esses três capítulos em 5, 6 minutos, sem chances. Mas eu gostaria de convidar você a dar uma analisada na série Enfim o Fim, aqui mesmo no canal do YouTube PR do Batista. Procura aí, faz a pesquisa Enfim o Fim, mais de 130 vídeos falando minuciosamente sobre o livro do Apocalipse, inclusive o conteúdo de hoje, o 12, 13 e o 14. No capítulo 12, nós temos o cenário claro do grande conflito. A mulher representa a igreja, ok? Você sabe que a igreja é representada pelas 10 virgens, as 5 que estavam preparadas representam a igreja de Deus preparada, as que não estavam preparadas, que adormeceram, o noivo veio e elas não encontraram o noivo, representa a igreja que não está desprovida da unção do Espírito, está sem o azeite. Enfim, a mulher sempre representando a igreja. Aliás, a primeira promessa do Evangelho, Gênesis 3,15, foi exatamente que da semente da mulher surgiria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E você vê o cenário claro do Filho de Deus, Jesus Cristo, que é perseguido pelo dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás. O capítulo 12 oferece este cenário, e você percebe que esse dragão persegue a mulher. Como não conseguiu destruir o filho da mulher, foi fazer guerra ao restante da sua descendência. Por isso que o verso 17 diz que são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, estamos em guerra, o diabo não conseguiu destruir Jesus Cristo e agora quer acabar com a sua igreja. E aqui tem a característica clara da igreja de Deus, os que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus. Essa mulher que aparece no Apocalipse capítulo 12 está vestida de sol. Obviamente, Jesus é o sol da justiça. O sol é um símbolo muito interessante para o brilho de Deus, a glória, a justiça de Cristo. A Escritura Sagrada aponta nessa direção. A igreja de Deus revestida de Cristo, tendo a lua debaixo dos seus pés. Você se lembra o fundamento do Velho Testamento. O Velho Testamento é a lua e o sol, o próprio Cristo, o Novo Testamento. A lua anuncia o sol que está por vir, tal qual o Velho Testamento anunciava a vinda de Jesus, ok? Você observa que a lua não tem luz própria, enquanto o sol irradia luz própria. Ou seja, o que era usado como tipo no Velho Testamento não tinha uma luz própria. Só que quando vem o antítipo, que é o próprio Cristo, ele sim possui luz própria. 12 estrelas sobre a sua cabeça. Você sabe que teve as 12 tribos de Israel no Velho Testamento, os 12 apóstolos no Novo Testamento. E aí você percebe o desenvolvimento do grande conflito. Você não tem uma sequência cronológica estabelecida de modo sequencial, um vislumbres, insights do que aconteceu antes da fundação do mundo, mesclado com o que aconteceu aqui no drama do grande conflito, e por aí vai. Você observa que o diabo, o dragão, Satanás, está trabalhando para destruir a descendência da igreja de Cristo nessa terra. O trabalho do inimigo é um pouco mais desmascarado no capítulo 13, quando aparece a besta que surge do mar e, em contrapartida, a besta que surge da terra. A besta que surge do mar equivale ao mesmo animal terrível e espantoso de Daniel, capítulo 7. Você vem numa sequência de reinos: Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma. Roma é caracterizado como animal terrível e espantoso. Aqui no capítulo 13 é caracterizado como a besta que surge do mar, o Império Romano. Você observa que tem pés de urso no verso 2, né? É semelhante a leopardo, tem pés de urso, boca como de leão. E o Satanás dá a ela, a besta, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Por que a besta tem tem características de leopardo, de urso e de leão? São exatamente os reinos que antecederam o Império Romano. Você percebe que lá no capítulo 7 do livro de Daniel, você tem o leopardo representando a Grécia, você tem o urso representando a Medopérsia, você tem o leão representando a Babilônia, e são exatamente as características que o Império Romano agora apresenta
uma vez que ele foi conquistando os reinos e absorvendo para si tais características. Você observa que o Império Romano passou por duas fases, a fase pagã e a fase cristã, denominada de fase papal, e aí você percebe que blasfêmias foram proferidas, primeiro porque os imperadores anteriormente à fase cristã se destacavam como divindades, blasfêmias, se colocavam no lugar de Deus. Eu até falei aqui que lá em Pérgamo, no ano 29 a.C., se instituiu o primeiro templo para adoração de um imperador como sendo uma divindade. E esse imperador, inclusive, ainda era vivo. Ou seja, você observa que são blasfêmias proferidas contra Deus. E isso ocorreu tanto na fase pagã dos imperadores, quanto na fase denominada de cristã, ao instituir o sistema papal, que chamou para si atributos que pertencem apenas a Jesus. E o capítulo 7 de Daniel, verso 25, traduz essas blasfêmias dizendo: magoará os santos do Altíssimo, perseguirão os santos, mudará os tempos e as leis, e todo o fundo histórico que você pode ver detalhadamente nos nossos vídeos da série Enfim, o Fim. E a besta que surge da terra, diferente da primeira, já representa o apoio civil que essa besta de cunho religioso que surgiu da água, do mar, vai receber deste poder civil que as características apontam e corroboram todos para os Estados Unidos da América. Você tem aqui o capítulo 13, a evidência clara de que o mal está se organizando, se arregimentando para a batalha final do grande conflito. E aí você percebe que haverá um decreto de morte para quem não adorar a besta, tal qual o decreto de morte emitido por Nabucodonosor para quem não adorasse a sua estátua no campo de Dura, e Sadraque, Mesaque e Abdenego, por conta disso, foram lançados na fornalha de fogo ardente. E da mesma sorte como eles resistiram, venceram e obtiveram livramento para o decreto de morte emitido pela besta, juntamente com a primeira e a segunda besta, nessa união de destruição, tal decreto também não terá efeito sobre o povo de Deus nos últimos dias da história desta terra. É necessário, de acordo com o capítulo 14 de Apocalipse, que anunciemos imediatamente essa mensagem do Evangelho. Por isso tem a tríplice mensagem angélica aqui em evidência a partir do versículo 6, né? O anjo voando pelo meio do céu com o Evangelho eterno para proclamar os que habitam sobre cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande glória: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Ou seja, a proclamação rápida do Evangelho, porque o tempo está se esgotando, Jesus está prestes a voltar, as bestas estão caminhando para a sua unificação e mútuo apoio, e tendo isso em vista, o cenário do grande conflito se montando para os últimos instantes da história desta terra, não devemos nos apavorar quando essas coisas começarem a acontecer. Erguei a cabeça, porque a redenção se aproxima. E qual é a melhor forma de se preparar para esta ocasião? Simplesmente cumprindo o mandato de Deus, anunciando a tríplice mensagem angélica: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas, caiu a Babilônia, a grande cidade, e o terceiro anjo dizendo: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal da sua testa ou na sua mão, enfim, a queda da besta, a queda da Babilônia, e a vitória para aqueles que forem verdadeiros adoradores do Senhor. É isso o desfecho aí. Quer obter mais detalhes? A série Enfim, o Fim, aqui mesmo no canal do YouTube, sobre o Apocalipse. Estamos juntos, graça e paz. Amanhã tem mais. É o nosso Super Ano Bíblico.